Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. O problema é antigo, mas é cada vez mais comum. O nome é estranho, spoofing. Se você já foi vítima, pode ter duas certezas. Existem milhões como você e a solução é difícil, quase impossível. O chamado spoofing é quando alguém usa o seu endereço de e-mail para enviar mensagens. Quem recebe o e-mail acha que você é o remetente e você muitas vezes nem fica sabendo do problema. No programa de hoje, todos os detalhes. E você confere também. Na terceira reportagem da série Nova Economia, muitos estão contra o Uber, mas ele gerou uma verdadeira explosão de outros serviços que operam do mesmo jeito. Tem até Uber para caminhoneiro. Alerta para quem vai comprar uma conexão de internet. Será que você ainda precisa adquirir junto uma linha telefônica? Digital todo dia. Fizemos um apanhado de várias tecnologias sofisticadas que você provavelmente já usa com frequência e nem se dá conta. O Olhar Digital Plus está começando. O Uber não inventou o modelo de negócios de contratar profissionais que estão próximos de você, mas foi o aplicativo que despertou os olhos do mundo para as possibilidades quando você leva essa ideia para dentro dos smartphones. Depois disso, a polêmica se instaurou e colocou em cantos opostos novas empresas de tecnologia e estabelecimentos mais tradicionais. Mas a uberização da economia já está aí. Já tem Uber até para médicos. Confira na terceira reportagem da série Nova Economia. Você já imaginou uberizar a medicina? Nos Estados Unidos, diversas startups já oferecem atendimento médico domiciliar mediante um chamado via smartphone. Alguns, inclusive, adiantam o prognóstico em um chat online com o paciente. No melhor estilo Uber de ser, os aplicativos encontram o profissional desejado mais próximo ao usuário. A novidade tem conquistado bastante gente, principalmente em um país onde ser consultado por um médico particular custa bem caro. Claro, a polêmica também já está instaurada. Enquanto alguns defendem o novo modelo e os clientes apoiam a revolução, os mais tradicionais reclamam e questionam. Um dos pontos de discórdia é a legalidade do que é oferecido por essas empresas. Coisas como por qual controle de qualidade eles precisam passar. E por aí vai. A novela se repete. Outros modelos de negócio no estilo Uber já estão disponíveis no Brasil. Por aqui já existe até o Uber da informática. A ideia veio de Pernambuco. A solução acaba com a aflição de quem tem um problema com tecnologia e não sabe como resolver. Quando o meu computador começou a falhar, eu fui procurar soluções para isso. E eu achei no próprio Facebook a propaganda dele. Eu achei uma ideia genial e testei, para economizar tempo mesmo, para conseguir uma solução mais prática para o meu problema. A ideia é a mesma. Por meio de um aplicativo, você encontra o técnico mais próximo para acabar com seu problema. O profissional recebe um alerta com detalhes do chamado e confirma a ida ao local na data e no horário solicitados. Você, em vez de você ter que levar o seu computador até alguém que você possa conhecer ou não conhecer, você tem a confiança maior que o técnico vai vir aqui, você vai ver o que ele está fazendo e com isso você vai ter a certeza que o problema vai ser solucionado e você não vai precisar ficar com dor parado dias e dias por causa de assistência técnica que de repente, como tem um grande fluxo, acaba demorando demais para consertar esse computador ou até dar uma análise para você.
Ainda mais parecido com o Uber são as plataformas digitais que conectam caminhoneiros a fretes. Ele só veio para somar, igual você falou. Nos tempos livres, você entra no site que você está sem trabalho, você entra no site e você consegue o trabalho. A ideia já chegou até o setor de cargas. Nesse tipo de serviço, o usuário publica a origem e destino da carga que deseja transportar, incluindo valores e tarifas daquele serviço. E o caminhoneiro que tiver interesse no trabalho entra em contato. O processo é simples e dispensa intermediários. A carga pode ser rastreada em tempo real durante o trajeto através do próprio smartphone. Para garantir a segurança do usuário, os serviços fazem um cadastro completo do caminhoneiro e também do caminhão. Mais do que isso, no Brasil, uma lei exige que o caminhoneiro apresente um registro de aprovação emitido por uma seguradora, dizendo que ele está apto a fazer o transporte de cargas. Se você, por acaso, precisar do serviço, lembre-se de exigir o documento. A solução facilitou a vida de quem precisava encontrar um caminhoneiro e não sabia como. Por outro lado, a novidade significa uma renda extra de quem passa boa parte da vida na estrada. Qualquer pessoa cadastrada consegue colocar qualquer coisa, entendeu? Você tem uma mudança, você tem. Você se cadastrar no Sontracargo, você coloca a quantidade de coisas que você tem e você arruma caminhão do tamanho que você quiser. O tamanho do meu, menor, maior, tudo quanto é tamanho de caminhão você consegue por esse site também. Essa startup também aposta na economia colaborativa e é a primeira do país a oferecer o compartilhamento de veículos. Se você busca uma graninha extra e seu carro passa o dia parado no estacionamento, talvez seja uma boa fonte de renda, hein? Ao conectar os proprietários dos carros aos motoristas, a empresa se propõe a garantir a segurança da transação. Mais do que o modelo de negócio, a principal ferramenta para garantir o sucesso e mostrar credibilidade aos usuários desses novos serviços é a reputação dos usuários. Em todas as plataformas, todo mundo é avaliado. Normalmente, a pessoa que contrata o serviço deixa um depoimento contando sua experiência. Esses novos modelos parecem ter chegado para realmente balançar estruturas. Especialistas alertam: se os serviços com modelos tradicionais quiserem se manter competitivos no mercado, vão ter de inovar. Se você perdeu as outras reportagens desta série Nova Economia, confira a briga entre as operadoras de TV a cabo e a Netflix e também o impacto gerado pelo crescimento dessa economia colaborativa. Tem briga feia, por exemplo, entre o Airbnb e o setor de hotelaria. Para quem ficou curioso, nós separamos os links de diversos desses aplicativos, estilo Uber, na nossa página. Tem até um Airbnb para cachorros. Estão todos logo abaixo do vídeo dessa matéria no olhardigital.com.br. Acesse e confira as novidades. No próximo bloco tem um alerta para os consumidores. Internet não precisa ser acompanhada de linha telefônica. As operadoras até podem oferecer, mas não podem obrigar a compra conjunta. E ainda hoje tem um problemão digital, o spoofing. O seu nome pode estar sendo usado sem que você saiba. O Olhar Digital Plus volta já. Elas estão tão misturadas ao nosso dia a dia que nem percebemos mais. Com a chegada da era digital e o acesso mais fácil e rápido a mecanismos inteligentes, já há inúmeros recursos de tecnologias sofisticadas que usamos sempre e nem nos damos conta. Fizemos uma lista com alguns dos mais interessantes. Confira! Na lista de elementos digitais que mudam nosso cotidiano e nem sempre prestamos atenção, começamos com o controle eletrônico de estabilidade. Esse é um recurso de segurança embarcado em automóveis e ônibus. A função do sistema é controlar a estabilidade do veículo quando ele faz uma curva ou precisa frear bruscamente. Ao ser automaticamente acionado pelo sistema eletrônico do automóvel, o sistema distribui corretamente a tensão entre as rodas usando o freio ABS independente em cada uma delas. Além de melhorar a dirigibilidade dos veículos, o controle eletrônico de estabilidade certamente evita acidentes diariamente em todo o mundo.
Outra tecnologia que facilita muito nossa vida e talvez você não dê muita atenção é o RFID, identificação por radiofrequência. A tecnologia é aplicada em diversas soluções, como por exemplo, nos bilhetes de transporte público, nos sistemas de pedágio eletrônico, no controle de estoque de supermercados e até na catraca da maioria dos prédios comerciais. A identificação por radiofrequência utiliza um chip eletrônico bastante pequeno que transmite sinais de rádio para os leitores. Uma série de informações pode ser transmitida nesse sinal, como o nome do usuário do bilhete único ou a placa do carro que passou pelo pedágio. É uma tecnologia que trouxe muita praticidade para o nosso dia a dia e é cada vez mais usada em diferentes soluções. Muita gente já não liga muito para a mágica quando uma luz acende sozinha ou a porta abre automaticamente. São os populares sensores de presença. Eles estão em portas automáticas, sistemas de segurança e até nos smartphones mais modernos. Usando raios de luz infravermelha, invisível ao olho humano, quando um objeto ou alguém chega perto de um sensor de proximidade, o dispositivo mede a quantidade de luz refletida pelo objeto ou pela pessoa, e então aciona um circuito elétrico que pode, por exemplo, acender uma luz ou abrir um portão. Dependendo da sua idade, você provavelmente nem chegou a conhecer os mouses de computador que traziam uma bolinha dentro. Graças aos sensores ópticos utilizados atualmente por praticamente todos os mouses, as bolinhas foram dispensadas. Os mouses ópticos possuem uma fonte de luz, em geral um LED, e um detector de luz por meio dos quais conseguem detectar seu movimento em relação à superfície onde estão apoiados. Essa mesma tecnologia é usada pelos leitores de código de barra nos supermercados. A última tecnologia da nossa lista de esquecidos são os transformadores de voltagem. Se engana quem acha que isso é coisa só de engenheiro ou eletricista, hein? Saiba você que os carregadores de smartphones são pequenos transformadores de voltagem. Eles mudam a voltagem das tomadas nas quais se conectam para a voltagem do dispositivo, normalmente de 110 ou 220 volts para algo em torno de 10 ou 5 volts. Só assim é possível usar a corrente elétrica da rede doméstica para carregar nossos dispositivos. E você, lembra de alguma tecnologia cotidiana esquecida por nós? Bom, vamos aumentar aí essa lista, hein? E ver quanto a evolução da tecnologia já fez por nós nos últimos anos. Quanto nossa vida ficou mais fácil e prática. Participe, deixe seu comentário e contribua também, tá? Se você é da turma mais jovem, nem deve saber que nos primórdios da internet, você precisava de uma linha telefônica para ter acesso à rede. Felizmente, isso é coisa do passado e já há meios muito melhores de se conectar. O problema é que muitas operadoras continuam a tentar empurrar linhas telefônicas junto com o seu pedido por conexão de internet. Fique atento! A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A prática é caracterizada quando uma empresa condiciona a venda de um produto ou serviço à compra de outro. Por exemplo, imagine que você vai à padaria e queira comprar pão. Aí o padeiro diz que só vai vender o pão se você levar o leite também. Pois é, isso aí é venda casada e é ilegal no Brasil. O fornecedor que adotar esse tipo de conduta pode sofrer sanções tanto administrativas de órgãos como o PROCON, quanto ações do Ministério Público e até configurar um crime contra as relações de consumo. Aí. Nós resolvemos tocar no assunto porque passamos por uma situação, no mínimo, duvidosa com um dos nossos funcionários. A gente repetiu o feito e simulou o ocorrido novamente. Ao tentarmos contratar um serviço de internet fixa de uma determinada operadora, a primeira preocupação da atendente no chat foi oferecer imediatamente uma linha fixa de telefone em conjunto, segundo ela, por questão de qualidade do serviço e infraestrutura. Logo em seguida veio uma série de justificativas, inclusive com valores. Por que seria mais vantajoso contratar os dois serviços simultaneamente? Depois da insistência, ao explicarmos que não tínhamos interesse na linha de telefone, veio então a informação de que, sim, poderíamos contratar apenas a internet.
Dependendo de como foi feita essa oferta e de como foi feita essa abordagem para o consumidor não ter clareza ou informação de que ele pode contratar separado, ele que acaba tendo que ficar questionando a empresa em relação a isso, até um ponto de perguntar é obrigatório ou não, pode configurar uma venda casada sim, porque o consumidor não teve informação em nenhum momento de que ele podia contratar separado. Ele tem que ter essa informação de que ele pode contratar separado e a empresa pode dizer, olha, mas a gente tem um benefício se você contratar junto, deixar essa escolha para o consumidor. Aí sim não estaria configurado. A questão é que nem todo mundo sabe disso e às vezes acaba contratando um segundo serviço que nem precisava pelas justificativas do vendedor. A empresa até pode oferecer outros serviços quando você adquire alguma coisa, como um pacote, por exemplo. Mas, antes de tudo, o consumidor precisa ser informado. A escolha é dele. Nosso caso talvez não configure uma venda casada, mas a insistência da atendente incomodou bastante. O consumidor não é obrigado de forma alguma a contratar uma linha telefônica para ter acesso à internet. Outra determinação da Agência Nacional de Telecomunicações diz respeito aos preços. O preço de um serviço vendido de forma avulsa não pode ser igual ou maior do que o preço de um pacote ou combo em que aquele primeiro serviço já está incluído. Esse tipo de prática já foi denunciada e até punida. A prática de venda casada, felizmente, tem diminuído no Brasil, mas ainda falta informação ao consumidor sobre essa abordagem das operadoras de telecom. Atualmente, as principais reclamações são sobre indução ao erro no valor dos serviços. Essas situações são muito comuns em telecomunicações e principalmente a indução em erro na oferta. Então, daí para configurar uma venda casada pode acontecer também. Se você tiver dúvidas sobre a idoneidade de qualquer oferta, não pense duas vezes. Reclame mesmo. A Anatel e os próprios PROCONs avaliam cada caso separadamente e se acharem que há qualquer abuso ou prática ilegal, cobram imediatamente uma posição da empresa em questão. Se você já passou por alguma situação parecida, compartilhe com a gente. Deixe sua história nos comentários e da próxima vez, não tenha dúvida, exija seus direitos. Depois do intervalo, tem a história do spoofing. Entenda o problema que pode fazer seus conhecidos receberem e-mails enviados por você, sem que você saiba. O problema é que, quase sempre, esses e-mails estão recheados de vírus e outras pragas virtuais. No próximo bloco, o Olhar Digital Plus volta já. Você talvez já tenha sido vítima. Amigos ou conhecidos dizem que receberam e-mails seus, mesmo que você não tenha mandado nada. Às vezes, você mesmo recebe e-mails originados de contas suas. O problema é mais comum e pode ser mais grave do que parece. Os técnicos até têm um nome para ele: spoofing. Saiba agora do que se trata. Imagine alguém tentando se passar por você. No mundo real, isso até pode acontecer se você tiver um irmão gêmeo, né? Caso contrário, é bem difícil que exista um clone seu vagando por aí. Já no mundo virtual, essa prática é mais comum do que se imagina. Mandar um e-mail como se fosse outra pessoa é uma prática antiga e tem até nome: spoofing. Não dá para chamar a ação de um ataque, mas acontece quando alguém falsifica o remetente de uma mensagem para enganar quem recebe aquela comunicação. Eu poderia mandar um e-mail de qualquer pessoa, porque é muito fácil você fazer esse spoofing com um e-mail. Eu posso mandar e-mail como se fosse o Bill Gates, por exemplo. A técnica é muito utilizada para enviar spams, e-mail marketing ou até mensagens com objetivos criminosos, como o envio de vírus ou outras ameaças digitais. Está por trás do ataque, fazer o spoofing do e-mail, é trazer um pouco mais de legitimidade para aquele e-mail. Então, se você recebe um e-mail vindo de alguém que, em teoria, você conhece ou que você confia, tem maior chance do usuário abrir e confiar no que está escrito naquele e-mail. O curioso e até um pouco incômodo é que você não pode fazer absolutamente nada se alguém decidir enviar um e-mail com seu nome.
É como se, por exemplo, alguém decidisse enviar uma carta no seu nome, inclusive com o seu endereço, para alguém. A internet não tem proteções contra esse tipo de ataque. O servidor de correio, que é o que envia as mensagens, ele pode ser criado pelo hacker para mandar e-mail com as características que ele quiser. Quem recebe tem que estar educado para poder perceber que aquilo pode ser um golpe e não cair. Se por um lado, quem tem o e-mail falsificado não pode fazer nada, por outro, quem recebe a mensagem precisa ter muito cuidado. O primeiro passo é desconfiar do conteúdo de mensagens enviadas por bancos ou até por pessoas conhecidas quando achar algo estranho. Evitar abrir arquivos anexos que não tenham nada a ver com a conversa. Acessar sites indicados por essas mensagens ou inserir senhas também é um risco a ser evitado. Interessante é que quando alguém mascara um e-mail por meio do spoofing, essa pessoa não vai ter acesso caso o destinatário responda aquela mensagem. Um caso muito mais grave é quando a pessoa tem o e-mail realmente invadido. Aí, o invasor passa a controlar completamente aquela conta e tem acesso a todos os e-mails enviados e recebidos. Ele não só vai poder ter essa capacidade de mandar mensagens se passando para aquela pessoa, e é muito verídico porque é o mesmo sistema que a pessoa usa no dia a dia, e também ele vai ter acesso às respostas. Se alguém responder aquela mensagem, ele vai poder ver totalmente o que aconteceu, etc. Para evitar ter sua conta de e-mail invadida, uma boa prática é trocar de senha constantemente, usando combinações fortes com letras, números e caracteres especiais. Ainda assim, hoje em dia, usuário e senha somente já não garantem mais a segurança de ninguém. Se sua máquina estiver infectada, mesmo trocando de senha, o atacante vai continuar tendo controle sobre a sua conta. Atualmente, a melhor prática mesmo é usar um segundo fator de autenticação, um token digital, e até outras ferramentas de segurança que avisam, por exemplo, se alguém tentar acessar sua conta de uma localidade incomum. A maioria dos serviços de e-mail gratuito oferece autenticação em 2 passos. Abaixo do vídeo dessa matéria, nós separamos o link do Google Authenticator. Você já ouviu falar? O serviço acrescenta um código enviado ao seu telefone sempre que sua conta for acessada de uma máquina diferente. Vale a pena experimentar, hein? Na próxima quarta-feira tem cobertura especial do Olhar Digital, com o lançamento do iPhone 6S. Nossa equipe estará em São Francisco, na Califórnia, trazendo ao vivo todos os detalhes do novo aparelho e dos novos softwares da Apple. Não perca! Semana que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau!